de função. Porque há um conjunto de descontinuidades na instrução penal. Em primeiro lugar, porque, como o Supremo frequentemente entende que para os réus não parlamentares deve haver o desmembramento, frequentemente a instrução penal tramita de maneira fragmentária no Supremo e no primeiro grau de jurisdição. Além do que, e com frequência, começa-se o processo em primeiro grau de jurisdição, aí o indivíduo se elege e a competência passa para o Supremo. Muitas vezes ele deixa de se reeleger antes do julgamento e aí o processo tem de baixar para o primeiro grau de jurisdição. Evidentemente, essa descontinuidade e essas idas e vindas, eu acho que elas comprometem em alguma medida o processo de prestação jurisdicional e, sobretudo, aumentam o risco de prescrição de matéria de fato. O tribunal não é particularmente aparelhado para conduzir instrução, interrogatórios, prova pericial, oitiva de testemunhas, ainda que possa delegar. Sou convencido de que esta não é a melhor forma de atuação nessa matéria. Ao lado dessas circunstâncias todas, o modelo fomenta uma tentação permanente nos réus de manipular a jurisdição, inclusive deixando de se reeleger, deixando-se de candidatar ou renunciando ao cargo que exercem. Uma convocação a se repensar esse modelo de uma maneira geral. Eu tenho uma proposta que vou resumir brevemente, mas evidentemente esta não é uma assentada doutrinária, portanto eu não vou me alongar, mas apenas gostaria de registrar a minha sugestão nessa matéria, que é basicamente a de, dependente de emenda constitucional, por suposto, a redução drástica do foro por prerrogativa de função, que deve ficar reservado a poucas autoridades. Penso que o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o procurador-geral da República e os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Para todas as demais autoridades que têm foro por prerrogativa de função, a minha proposta para o diálogo institucional e para o debate público é a criação de uma vara especializada em Brasília, uma ou duas varas, com um juiz titular para cuidar das ações penais e um juiz titular para cuidar das ações de improbidade, com quantos juízes auxiliares fossem necessários. Com foro por prerrogativa de função, já é possível fazer um balanço e, a meu ver, o balanço clama por uma rearrumação dessa matéria, porque acho que, tal como está, ela traz problemas e é um componente que fomenta muitas vezes a impunidade, porque o sistema é disfuncional. Feitas essas observações, presidente, eu volto à questão específica, que é a de saber se o ato de renúncia deve ou não deslocar automaticamente a competência para o primeiro grau de jurisdição, ou, colocando com uma ligeira variação, saber a partir de qual momento processual a renúncia não deveria mais produzir como efeito secundário o deslocamento da competência. Práticas foram tomadas ao longo dos anos e eu destaco algumas. No inquérito 2268, o relator, o ministro Gilmar Mendes, entendeu Sua Excelência que, considerada a renúncia do deputado federal investigado, o juízo competente para apreciar a matéria é a seção judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal. Ser que cessou efetivamente, pleno iure, a competência
competência originária desta Suprema Corte para apreciar a causa penal em referência, tendo em vista a renúncia do deputado federal Valdemar da Costa Neto ao mandato parlamentar que até então titularizava. E nessa mesma linha, há um outro punhado de decisões com diferentes relatores. Inquérito 2010, relator o ministro Marco Aurélio. Ação Penal 502, relator ministro Aires Brito. E Inquérito 3199, relator ministro Ricardo Lewandowski. No julgamento da Ação Penal 333, em que era réu Ronaldo José da Cunha Lima, que renunciou ao mandato poucos dias antes do julgamento, depois que a inclusão do feito em pauta já havia sido publicada. O relator, ministro Joaquim Barbosa, na ocasião, suscitou questão de ordem por entender que a conduta do réu constituía abuso de direito, e assim se manifestou Sua Excelência. Aspas, no presente caso, a renúncia do réu ao seu mandato, no momento em que incluída a ação penal 333 em pauta, tem a finalidade clara de evitar o julgamento por esta Corte. Não pode se dar, ao menos no momento em que se deu, por vontade unilateral de uma das partes. Portanto, essa foi a manifestação do relator ministro Joaquim Barbosa, que, todavia, não prevaleceu. O entendimento, que se tornou minoritário, foi acompanhado pelos ministros César Peluso, Carlos Aires Brito e Carmen Lúcia. Porém, na posição oposta alinharam-se os ministros Marco Aurélio, Eros Grau, Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Ellen Grace. De modo que o acórdão desta ação penal foi assim, 333, foi assim lavrado na sua ementa. A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a declinação da competência do Supremo Tribunal Federal para o juízo criminal de primeiro grau. 396, em que era réu Natan Donadon. Acompanhou o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que assim assentou na ementa da sua decisão. Renúncia de mandato, ato legítimo, não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas que não podem ser objeto de escolha pessoal. Se já tivesse sido iniciado o julgamento, nós também declinaríamos da competência à instância inferior? E responde ele, é evidente que a segurança jurídica impõe um marco. Nesse sentido, eu apontaria o dia em que se colocou o processo em pauta de julgamento. A partir do momento, diz o ministro Toffoli, em que se colocou em pauta para julgar, não surtirá efeito, para fins de alteração da competência dessa Suprema Corte, a renúncia do parlamentar. Como eu assinalei acima, a maioria dos ministros do caso concreto. Mas, por ocasião do julgamento, o ministro Gilmar Mendes fez a seguinte observação. Tenho a impressão de que temos um encontro marcado com essa questão. Teremos a toda hora de enfrentá-la, até porque, diante da dinâmica que hoje os processos criminais estão assumindo entre nós, cada vez mais se torna frequente o uso dessa prática. Para definir este critério, existem três marcos importantes, três ideias que são importantes. O princípio do juiz natural. 2. O caráter indisponível da competência jurisdicional do Supremo. E 3. A natureza unilateral da renúncia ao mandato parlamentar. O mandamento constitucional do juiz natural, inscrito no artigo 5º, inciso 53 da Constituição, preceitua que ninguém será processado senão pela autoridade competente.
Trata-se de um direito fundamental do acusado que, no entanto, não se esgota na dimensão subjetiva de ser julgado por um juiz competente. Há simultânea e paralelamente uma dimensão objetiva, é que a sociedade e a ordem jurídica têm o interesse que o acusado seja julgado por um tribunal imparcial que, como regra geral, deverá ser pré-existente àquele exercício de jurisdição. Portanto, a regra no processo é que a competência, mesmo no processo civil, ministro Fux, a regra é que a competência não possa ser modificada pela vontade unilateral de uma das partes. A doutrina é assente no sentido de que o juiz natural não é aquele juiz escolhido pela parte, e menos ainda no processo penal. Portanto, a ideia de juiz natural impede a designação de juiz especial, mas impede também o afastamento do juízo originariamente competente. A renúncia ao mandato parlamentar é um ato unilateral, é um direito potestativo do parlamentar. Eu até fui ver, em alguns estados, não é sequer admitida esta possibilidade. Mas não é o caso brasileiro, ela é prevista no regimento interno das casas legislativas, existem inúmeros precedentes e, portanto, não é possível, por decisão judicial, impedir a renúncia de um parlamentar. Porém, é possível se cogitar de se neutralizarem alguns efeitos secundários desta renúncia. Os efeitos diretos são a vacância do cargo e, portanto, a abertura de uma vaga, são efeitos que não é possível conter. Mas a questão do foro por prerrogativa de função pode sim ser enfrentada judicialmente. E aqui colhe-se uma analogia na própria Constituição Federal, cujo artigo 55, parágrafo 4º, estabelece o seguinte para os processos instaurados da Casa Legislativa: a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. A partir do recebimento da denúncia, mesmo que o parlamentar venha a renunciar, a competência para o processo e julgamento da ação penal não mais se deslocará. Vale dizer, caberá ao Supremo Tribunal Federal instruir e julgar a procedência ou não da acusação. Em conclusão desse capítulo do meu voto, presidente, que é o penúltimo, proponho a superação dos precedentes pelos quais a renúncia do parlamentar, em qualquer tempo, implica o declínio da competência do Supremo Tribunal Federal para outro juízo. Em lugar disso, e doravante, fica estabelecido que, a partir do recebimento da denúncia, o fato de o parlamentar vir a renunciar é ineficaz no que se refere à competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal. Muito embora considere o recebimento da denúncia o marco temporal adequado, por entender que ele é o que melhor satisfaz os princípios constitucionais processuais, além de estar em sintonia com o artigo 55, parágrafo 4º, foi esse que eu li recentemente, este não é o único momento possível para a desconsideração quanto a este fim específico da renúncia do parlamentar. Há outras possibilidades. A única coisa que considero altamente indesejável é a inexistência de um critério geral permanente a ser seguido pelo Supremo. O exercício da jurisdição deve ser o menos discricionário possível, sobretudo em matéria penal. Portanto, além desse marco que eu estou propondo, que é o recebimento da denúncia, existem outros marcos possíveis. Como, por exemplo, o final da instrução. Penso que a inclusão do processo em pauta já seria um marco demasiadamente tardio,
na medida em que continuaria a permitir a mudança voluntária de última hora. Se encontrava aberto o prazo da defesa para apresentação de alegações finais. Como eu não declinei da competência imediatamente após a comunicação da renúncia, o prazo para a apresentação das alegações finais continuou fluindo e o réu efetivamente apresentou as suas razões finais. Portanto, a instrução processual foi encerrada alguns dias após a renúncia. A partir daí, faltaria eu elaborar o meu voto, depois encaminhar os autos ao eminente relator, nosso presidente circunstancial, ao eminente revisor, nosso presidente circunstancial, para que elaborasse o seu voto e somente depois se pediria dia para o julgamento do plenário. Importa em declínio da competência do Supremo Tribunal Federal. No presente julgamento, eu estou propondo mudar o critério geral, de modo que a renúncia após o recebimento da denúncia não retire a competência desta Corte. Embora esta mudança seja de uma regra processual, nós estamos no âmbito do processo penal. E nesse domínio, a preservação das regras do jogo é de capital importância, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica e o devido processo legal. Por esta razão, eu estou propondo ao tribunal que endosse a mudança do critério geral, na linha do que expus, mas não estou aplicando a nova regra ao caso concreto em julgamento por considerar indevida a mudança da regra do jogo a essa altura. Há um fator importante e talvez decisivo que reforça a minha opção por esse encaminhamento. É que não há risco de prescrição da pena em abstrato. O processo já está instruído e pronto para ser julgado. Vale dizer, se o tribunal decidir que ele deve ficar aqui, eu já estou pronto para elaborar o meu voto. Se baixar para o juiz de primeiro grau, ele já está em condições de sentenciar. Em rigor, se permanecer aqui, a demora tende a ser maior, em razão da dinâmica do julgamento do tribunal, que envolveria a elaboração de votos sucessivamente pelo relator e pelo revisor para posterior inclusão do processo na pauta do plenário. Em conclusão, presidente, do meu voto, portanto, submeto ao plenário as duas proposições que se seguem. A partir do presente julgamento, se o parlamentar renunciar ao mandato após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, a competência para processar e julgar a ação penal não será afetada e continuará a ser da Corte. B. Como tal entendimento importa em mudança substancial da jurisprudência do tribunal na matéria e, por consequência, da norma atualmente vigente, o novo entendimento não se aplicará à presente ação penal, que deverá baixar ao juízo competente de primeiro grau, já aparelhado o processo para a prolação da sentença. Portanto, e em síntese, presidente, eu, no meu voto, faço uma proposta geral de lege ferenda de discussão provavelmente legislativa para uma revisita a esta categoria do foro por prerrogativa de função e acenando com algumas ideias que evidentemente não são ideias finais, são ideias iniciais para o debate, mas acho que da minha pesquisa ficou documentado que o foro por prerrogativa de função
amplo como é, não funciona bem para a prestação da jurisdição